Oiê! Hoje vamos falar um pouquinho sobre razão adquirida, ou empirismo. A razão nos permite identificar e operar conceitos em abstração para resolver problemas ou encontrar coerência ou contradição, descartar ou formar novos conceitos de uma forma ordenada e geralmente orientada para objetivos. Isso inclui raciocinar, aprender, compreender, ponderar, julgar e muitas vezes também a razão é vista como sinônimo da inteligência. De onde veio nossa capacidade para o raciocínio? Nascemos com eles ou nos seriam dados através da educação e nossos costumes? É algo próprio do ser humano constituindo a natureza deles? Ou seria algo adquirido através das experiências? É através desses questionamentos que surgem na modernidade duas teorias do conhecimento, que seria racionalismo e empirismo. O racionalismo, a qual diz que a origem do conhecimento é próprio do ser humano apropriadamente, ou seja, é inata, já nascemos com ela. E o empirismo diz que o conhecimento resulta das nossas próprias experiências, tanto internas, que seriam as emoções e o raciocínio lógico, quanto externas, que seriam os sentidos. A base de todo o nosso conhecimento são as sensações. Sem elas não pode haver o mesmo. Ela é o ponto de partida. Iniciou e desenvolveu-se principalmente na Inglaterra durante o século XVII e XVIII, valorizando a experiência humana, que era uma realidade concreta, contrapondo-se de grandes sistemas teóricos e metafísicos, fortemente ligado a uma sociedade de Londres que se chamava Royal Society, fundada em 1660, que foram criados por ricos com interesses de ideias de alguns bens materiais, por exemplo, aperfeiçoamento de navegações e estudo de outras linguagens. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre John Locke. Não dá pra gente falar sobre empirismo ou sobre razão adquirida sem ao menos lembrar desse cara. Ele nasceu no ano de 1632 e veio a falecer no ano de 1704. E ele foi um grande filósofo empirista moderno. Então, foi ele que deu o lema do empirismo, baseado nas teorias de Aristóteles. E o lema dizia que nada existe no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Ou seja, todo o nosso conhecimento provém de uma base de percepções e impressões que nós captamos do mundo através dos nossos sentidos. Provém, por exemplo, do observar da natureza, do mundo, do homem. E isso tudo era uma ideia completamente oposta à ideia de Platão, que dizia que o conhecimento só era obtido através do raciocínio intelectual e do acesso às ideias. Então, Locke lançou um livro intitulado de Ensaio sobre o Entendimento Humano, e esse foi o primeiro grande livro que fundamentou o empirismo e trazia uma nova concepção sobre toda essa teoria. A teoria de conhecimento de Locke dizia que o nosso conhecimento só seria obtido através da racionalização do intelecto que processa as experiências e levará a uma nova ideia. E para ele o inato era inexistente, ou seja, nós só nascemos com a capacidade de experimentar as coisas para depois podermos racionalizá-las. E para comprovar a sua tese, Locke vai dizer que as crianças, por um exemplo, não têm as ideias e nem a razão universal em si. Então aí surgiu a sua famosa frase que diz que o homem é uma tábula rasa. A tábula, ela era um instrumento romano de escrita que era feito com cera, e as pessoas escreviam nela utilizando gravetos ou grampos, arames, coisas desse estilo. E quando elas queriam apagar isso, elas derretiam essa cera ou elas raspavam até que ela ficasse completamente limpa. E a gente pode comparar isso com uma folha de papel, que a gente escreve com um lápis e quando a gente quer apagar, a gente simplesmente usa uma borracha. Isso quer dizer que o ser humano ele nasce sem nenhum conhecimento prévio e esse conhecimento só é preenchido de acordo com as suas vivências.
Então, Locke lança uma série de livros e em seu primeiro livro ele levanta que nem os princípios e nem as ideias são inatas. Isso quer dizer que todo o conhecimento que nós temos é baseado em um assentimento geral, que seria um acordo universal. E isso tudo só comprova todas as suas teorias anteriores. E no seu segundo livro, ele traz algumas questões e junto delas traz algumas respostas. Por exemplo, como as ideias são aprendidas? Ele diz que elas são aprendidas através da experiência. Mas como nós ganhamos ela? Como nós ganhamos essa experiência? Ele diz que a gente descobre elas a partir de uma percepção sensorial e particular de cada ser. Ou seja, o que é doce, o que é salgado, o que é azedo, você que vai saber, você que vai descobrir isso através das suas próprias experiências. Não são outras pessoas que vão lhe dizer como isso vai ser. E uma outra questão fortemente levantada foi como eu conheço algo inexistente ou algo imaginário. Então, Locke diz que essas ideias seriam as ideias complexas. Ou seja, seriam junções de pequenas ideias simples que se tornariam em uma grande e complexa ideia. Então, ele usou como exemplo Deus. Deus é algo que não se vê. Mas como Locke era um homem religioso, ele diz que você vai ter pequenas ideias de como Deus vai ser, e isso vai criar uma grande ideia que vai ser Deus. Um jeito mais simples de explicar isso é através de seres mitológicos. Vamos usar como exemplo o Minotauro. Você sabe o que é um homem e você sabe o que é um touro. Você junta os dois, você vai ter aquele ser mitológico, o Minotauro. Então, como uma grande revolução, eu posso citar o Iluminismo, ou o Século das Luzes, que também era como ficou conhecido, né? Ele foi um movimento intelectual europeu que surgiu na França por volta do século XVIII. E a principal característica desse movimento foi defender, assim, o uso da razão sobre o uso da fé, para poder, assim, resolver todos os conflitos e problemas que existiam na sociedade naquele período. Então, assim, eles enfatizavam muito a defesa do conhecimento racional para desconstruir, assim, alguns preconceitos e algumas ideologias religiosas que eles já tinham, porque a igreja tinha passado isso para eles. Eles sempre visavam transformar, assim, a sociedade em algo melhor para todo mundo. Ambas as filosofias, tanto a razão inata, que era o racionalismo, quanto a razão adquirida, que é o nosso conteúdo, o empirismo, defendia muito a valorização do ser humano e do conhecimento científico, sobretudo sobre todos os saberes religiosos. Então, esses dois conteúdos se encaixam muito bem e dão grande força para esse movimento que foi a razão iluminista. E eu trouxe então uma frase de John Locke que eu acho que se encaixa com esse conteúdo. E eu pensei em trazer sobre uma frase de John Locke justamente porque era minha responsabilidade procurar, pesquisar um pouquinho mais sobre ele. E a frase que eu escolhi foi: a necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da nossa liberdade. Essa frase ela quer dizer que nós temos a necessidade de procurar a nossa felicidade, assim como a gente tem a necessidade de procurar a nossa liberdade de pensar, a nossa liberdade de agir, a nossa liberdade de falar. E quando a gente tiver a liberdade de fazer o que a gente entende que é o nosso certo ou que é o melhor pra gente, a gente vai assim conseguir conquistar a nossa verdadeira felicidade. Bom, eu vou falar um pouco sobre Francis Bacon. Ele foi um filósofo político inglês e um dos fundadores do método indutivo de investigação científica, que estava baseado no empirismo. Seus estudos contribuíram para a história da ciência moderna. A teoria de Francis Bacon. Para ele, a ciência era uma técnica e os conhecimentos científicos deveriam ser considerados instrumentos práticos de controle da natureza. Ele pretendia demonstrar sua grande preocupação com os conhecimentos científicos na vida prática. A ciência deveria valorizar a pesquisa experimental baseada na corrente empirista.
Suas principais realizações e atuações. Ele foi eleito para a Câmara dos Comuns inglesa no ano de 1584. Durante o reinado de Jaime I, ele atuou como procurador-geral, fiscal-geral, guarda do selo e grande chanceler. O que seria grande chanceler? É a máxima autoridade de uma universidade católica. Suas principais ideias. Como filósofo, foi muito importante na defesa do uso do método científico, o empirismo. Defendia que a obtenção dos fatos verdadeiros se dava através da observação e experimentação, regulada pelo raciocínio lógico. Ele propôs a classificação das ciências em 3 grupos: ciência da imaginação, que era a poesia, ciência da memória, história, e ciência da razão, que era a filosofia. Suas principais obras: Novum Organum, Instauratio Magna, Elementos das Leis Comuns da Inglaterra, Casos de Traição e Ensaios. As frases: as esposas são amantes dos homens mais novos, companheiras para os de meia idade e amas para os idosos. As obras e fundações mais nobres foram criadas por homens sem filhos. A verdade aparece mais facilmente do erro do que da confusão. Nascido em 1711, David Hume foi um dos principais filósofos da corrente de pensamento empirista moderna, conhecido por seu empirismo radical e seu ceticismo filosófico. Seus pensamentos foram revolucionários, o que levou a ser acusado de heresia pela Igreja Católica, por ter suas ideias associadas ao ateísmo e ao ceticismo. Entre suas principais obras estão Tratado da Natureza Humana, Investigação sobre o Entendimento Humano, Ensaios Morais, Políticos e Literários e Diálogos sobre a Religião Natural. Ele propõe que todo conhecimento parte e deriva dos sentimentos. Ele afirma ser impossível dizer que se gosta de algo mesmo antes de ter experimentado. Para o filósofo, o conhecimento é desenvolvido através da experiência sensível do ser humano, a qual está dividida em 2 partes: impressões e ideias. Entre suas principais frases estão: a beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla, o hábito é o grande guia da vida humana, todas as nossas ideias ou percepções mais fracas são imitações de nossas mais vividas impressões ou percepções. Nosso grupo chegou à conclusão que a palavra razão a gente pode usar para vários jeitos. A gente pode usar para uma habilidade, para uma ação, para alguma coisa que a gente pode ter, alguma coisa que a gente pode perder. E razão pra gente é como um conhecimento, uma experiência. Conforme mais você busca entender, conforme mais você conhece, conforme mais você compreende, mais você sabe sobre o devido assunto. Por isso que é bom a gente buscar conhecer, a gente entender as coisas, porque a razão para mim pode ser uma razão totalmente diferente para você. Reconhecemos que o empirismo, a razão adquirida, ela foi uma corrente filosófica muito importante para várias outras revoluções, como principalmente o iluminismo, pois o mesmo visava fortemente a valorização das ideias, do pensamento e do conhecimento. Então, durante esse período do século das luzes, Immanuel Kant, influenciado pelo racionalista Leibniz, adicionou um ponto final nas 2 teorias, afirmando que o conhecimento humano provém de ambas as ideias, que seria das experiências práticas e das ideias racionais, dando origem a uma nova corrente, o criticismo. Então, por fim, entendemos que o homem nasce sem conhecimento algum, que só é adquirido através das suas próprias experiências. Tudo é relativo e você descobrirá suas coisas quando buscar. O que para mim é uma coisa e para você pode ser outra. Aprendemos tudo o que sabemos através das coisas que nos rodeiam. Também podemos aprimorar nosso conhecimento através de associações. Em nosso ponto de vista, apesar da distância entre os dias de hoje, esse tema ainda é bastante forte, principalmente nas escolas. E até hoje, o conhecimento é visto por muitos como um produto que atende apenas o professor.